o chefe de gabinete dela lá, e ele que me recebia lá, e pegava todos os problemas que eu levava, era ele que me ajudava lá. Tudo que eu precisava, a prefeita leva, né, o médico, mas ele que me recebia lá e levava até ele os problemas, até ela, né? E resolvia, isso era o mais importante. Então a minha gratidão a você, cara, não tem tamanho, tá? E estou confiante que no primeiro vai levar essa, você, prefeito, e eu, vereador, tá? Para quê? Para a gente fazer essas obras dar continuidade, para a gente botar aí esse projeto aí da saúde 24 horas aqui no bairro que ainda não tem, entendeu? E eu pontuei algumas coisas aqui mais que eu já passei para você, entendeu? Então, gente, eu preciso, não adianta lá, você, vou votar em você, mas o prefeito meu não é novo, não. Gente, por mim, eu preciso dele lá. Eu preciso, por quê? Eu nem penso nessa hipótese, nem penso. Mas eu tenho que também falar, abrir a mente de vocês. Eu hoje caminho com esse cara desde 2003, quando a prefeita pensou em ser prefeita. Lado a lado, trabalhando. Se entrar outro lá e eu ganho para vereador, vocês acham que o outro prefeito que entrar lá vai atender meus pedidos? Duvido. Ninguém de vocês atenderia uma pessoa que não abraça ela. Agora esse cara aqui continua me atendendo. Eu tenho certeza que vai. Tá bom, gente? Então, é 12 e 12 segue 7. Agora com a palavra para vocês. Primeiro, boa noite a todos os amigos do Dudu, a todas as lideranças que trabalham com o nosso amigo Dudu. Dudu, estou dando um abraço prefeita. Ela pediu que desse um abraço especial e ela disse o seguinte: ó, Dudu, eu tenho a certeza da eleição do Dudu. Se o Catarina não elegeu o Dudu, é muita ingratidão. Ela falou assim, as palavras dela. O Dudu, que ele tem feito na saúde, que ele fez junto com a gente nas obras, ele tem tudo para ser um dos vereadores mais votados de São Gonçalo. Então, estou trazendo esse abraço especial, estava com a prefeita lá em Nova Cidade. Ela, infelizmente, empregada na igreja, e, na verdade, nosso compromisso na Nova Cidade se estendeu, mas ela queria muito estar aqui. Pediu para transmitir esse abraço especial, e da certeza da tua eleição. Eu recebi a missão da prefeita, de ser o candidato à sucessão dela. Há 8 anos atrás, ela me chamou para ser chefe de gabinete dela. Eu gosto de fazer essa passagem porque o Dudu já mostrou aqui para vocês as obras que foram feitas no Jardim Catarina. Certamente já falou das coisas que aconteceram, seja de pavimentação, seja de posto de saúde, seja das creches, toda a transformação que vocês já conhecem no nosso município. Mas é muito importante, tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem. A gente está chegando perto da época de eleição, e eu sei que se a gente fizer uma pesquisa ali na rua, 90% vai dizer assim, eu não gosto de política. E dos 90%, 80% vão dizer assim, eu voto porque é obrigatório. Se não nem votar, eu votar. Então, a verdade é que você liga a TV, está lá, CPI no Cachoeiro, problema disso, problema daquilo, mensalão. E aí o povo vai ficando desgastado. Mas a gente também tem que refletir que é a política que pode transformar a nossa cidade, pode transformar a vida das pessoas. E aí é esse o ponto que eu queria falar aqui nessa reunião do Dudu. Nós assumimos, eu estou há 18 anos na vida pública, sou advogado, tenho 38 anos, sou casado com a Cristiane que está aí por trás, tenho um filhinho Gabriel de 7 anos, estou há 18 anos na vida pública. Trabalhei com o governador Marcelo Alencar, trabalhei com o César Maia e nunca vi uma prefeita se dedicar tanto como uma prefeita Aparecida Pé ao município. De entregar muitas vezes a sua vida pessoal.
E aí a gente tem que começar a lembrar como era São Gonçalo há 7 anos e meio atrás, porque a gente sabe que tem muita gente que fala assim, essa prefeita só fez pracinha, não chegou na minha rua, não conseguiu asfaltar minha rua. É verdade, a gente não conseguiu fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Mas a gente tem que lembrar como era o município e como ela assumiu essa cidade. E aí, na verdade, São Gonçalo, há 7 anos e meio atrás, era uma cidade que estava falida. Eu digo que era aquele trabalhador que ganhava meio salário mínimo e que estava comendo no Serasa. Nem dinheiro emprestado a gente conseguia. E aí isso aconteceu fruto da política. Como a transformação do Jardim Catarina e de outros 17 bairros que a prefeita está deixando todo pronto. São 17 bairros, são 2.604 ruas, de 5.000 que estavam sem asfalto, ela está deixando 2.604 ruas todas prontas. Nós assumimos com 70 escolas, estamos deixando com 149. Na verdade, ela fez mais escolas do que todos os prefeitos juntos nos últimos 100 anos. Ela mais do que dobrou o número de escolas. Reformou o pronto-socorro de Alcântara, pronto-socorro infantil, Hospital da Mulher, pronto-socorro central. Reformou e reconstruiu quase 50 postos de saúde no primeiro e no segundo mandato. Mas ela fez algo que está por dentro da política e que muitas vezes a gente não percebe, que é o resgate da credibilidade do município de São Gonçalo. Eu me lembro muitas vezes da gente caminhando na primeira gestão da prefeita, andando no Jardim Catarina para falar que a gente estava conseguindo trazer os recursos, estava trazendo a obra do parque, tinha construído a parceria com o Lula, e muita gente falava assim, eu não acredito. De muitas ruas que a gente andava, o pessoal falava assim, eu estou há 40 anos esperando, vai contar história para outro, tudo sabe disso. Nas nossas caminhadas, muita gente falava assim, olha, não vai acontecer. Eu não acredito. Não é assim? Como tem gente da República que ainda fala isso. E a gente vai chegar na República. Tem um compromisso de 2013 começar as obras da República. Transformar a República como tem sido transformado o Jardim Catarina. Mas a gente tem que saber que essa transformação é o resgate da credibilidade do nosso município. Eu me lembro logo no início do governo da prefeita, a gente ia a Brasília muitas vezes e chegava lá, muita gente falava assim, chegava no ministério, batia na porta e falava, nós somos São Gonçalo. Aí tinha gente que falava assim, São Gonçalo é lá em Niterói. Aí a gente tinha que explicar, não, São Gonçalo é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, tem 1 milhão de habitantes e precisa de ajuda. Ou aqueles que conheciam diziam, é aquela cidade que saiu no Fantástico, que teve problema assim, que teve problema assado. Então, na verdade, a nossa imagem já tinha chegado no fundo do poço. Ninguém acreditava mais em São Gonçalo. Muita gente tinha vergonha de dizer que morava em São Gonçalo. Falava assim, eu moro ali em Niterói. Ou eu moro ali do lado de Niterói. Quantas pessoas, ontem eu fui numa igreja à noite, o pastor falou assim para mim, Adolfo, eu viajava para o exterior, quando me perguntavam onde eu morava, eu falava assim, em Niterói. Eu tinha vergonha de dizer que vivia em São Gonçalo. E a prefeita teve a capacidade, como é que funcionava antes? O prefeito estava para um lado, o presidente da República estava para o outro, o prefeito estava para um lado, o governador estava para o outro, e quem pagava o preço era o município de São Gonçalo. Quem pagava o preço era o cidadão. Sentar naquela cadeira do prefeito, não adianta achar que vai ficar ali sentado, que vai vir o dinheiro de Brasília, que vai vir o Parque do Jardim Catarina, que vai vir o Parque do Salgueiro. Tem que ir lá, tem que levar o projeto, tem que buscar o recurso, tem que buscar ajuda. Foi isso que a prefeita teve a capacidade de construir. Construir primeiro uma parceria com o presidente Lula,
que nos permitiu que fizesse essas 169 ruas do Jardim Catarina, com drenagem, saneamento, pavimentação. Trouxesse uma universidade aberta para o bairro do Jardim, um Cefet para o bairro de Neves, que triplicasse o Bolsa Família no município de São Gonçalo. O presidente Lula triplicou o Bolsa Família. Que o governador Fred Cabral nos permitisse trazer uma UPA para Santa Luzia, uma UPA para o Corubandê, parte do recapeamento que a gente está fazendo na cidade. Mas mais do que isso, que a gente pudesse mudar a imagem de São Gonçalo. Aquela imagem do governo federal, do governo do estado, dos empresários que não acreditavam mais em São Gonçalo. Nós, nos últimos 40 anos, fomos perdendo todas as indústrias que tínhamos no nosso município. São Gonçalo era uma das cidades mais ricas do nosso estado. O bairro de Neves era riquíssimo. Nós tínhamos a Fiat Luz, a Rain, a Vidreira, a Cimento Mauá, as indústrias de sardinha, e fomos perdendo todas essas indústrias, nos tornando cidade produtora. E aí isso aconteceu por causa da política. Uma prefeitura é como se fosse uma administração de uma empresa. Dudu tem lá, né? Um restaurante, a gráfica, né, Dudu? Se você deixar na mão de alguém que não sabe administrar, o que vai acontecer? Vai falir. E nós, por 40 anos, por má gestão, não estou falando aqui de pessoas, estou falando de má gestão, de não ter capacidade de administrar esse município de forma correta. Nós perdemos todas as indústrias, nós perdemos todas as parcerias. E aí essa é a transformação que vai além da obra, que vai além das 2.604 ruas, que é a transformação na vida das pessoas. A prefeita, depois de 40 anos, conseguiu trazer o presidente da República a São Gonçalo. Nós ficamos por 40 anos sem receber um presidente da República. O último que a gente recebeu foi o Getúlio Vargas, que veio inaugurar a fábrica de cimento Mauá, quando a gente era rico, e que fechou, como o Dudu falou. Depois disso não veio mais ninguém. E a prefeita trouxe aqui o presidente Lula. Eu digo que esse é um marco na gestão dela, que o Lula veio aqui inaugurar uma das maiores obras do seu governo, que é a refinaria da Petrobras. Empreendimento que vão investir 10 bilhões de dólares e vão ser gerados 240 mil empregos diretos e indiretos. E aí ele falou assim: São Gonçalo vai ser antes e depois dessa refinaria, vai ser antes e depois dessa prefeita que vai a Brasília pedir pelo seu povo e vai deixar de ser o patinho feio da região metropolitana. Eu digo que ali o Lula estava profetizando. E aí, às vezes, talvez a gente não tenha dimensão da importância da vinda do presidente da República ao município. Mas, na verdade, ele estava falando para o governo federal, ele estava falando para os empresários, ele estava falando para o governo do estado, de que havia governo em São Gonçalo. E aí eu digo que essa é o início de uma transformação que está na vida das pessoas. Porque depois daquele momento nós conseguimos lá em Paxindiba colocar um complexo industrial com 14 indústrias. Está lá o Estaleiro Aliança, está lá o Laboratório Dedral, a Log Chora, a Fran, a Brasta, a Triunfo. São Gonçalo voltou a crescer. O Lula soube escolher. Quando ele foi pegar a refinaria, ele falou assim: aquela refinaria estava para ir para Campos, que é um município rico, estava para ir para Itaguaí, que é outro município rico, que tem um porto. Mas ele falou assim: eu quero que vá para a região de São Gonçalo, que eu sei que lá precisa de emprego e renda. Agora estamos conseguindo trazer para Bom Retiro 2.400 empregos diretos. Foram dizer que o Gonçalense ia comprar na promoção do Guanabara e engarrafava Niterói. Nós fomos atrás da diretoria do Guanabara. Estamos trazendo o supermercado Guanabara, que é maior do que o de Niterói, maior do que o da Barra da Tijuca, o maior supermercado Guanabara do estado do Rio de Janeiro. 1.800 empregos diretos. Dudu,
tiramos aquela foto ali com o senador Lindenberg Faria, nós entramos numa pastelaria lá no Alcântara, aí uma menina apertou a nossa mão e falou assim: eu estava 5 anos desempregado, e o meu último emprego foi no Rio de Janeiro. Eu tinha que enfrentar 3 horas de ponte para lá, 3 horas de ponte para cá. Na verdade, eu não tinha tempo para estar com a minha família, eu não tinha tempo para estar com meus filhos. E hoje eu posso trabalhar 20 minutos da minha casa. Então essa é uma transformação. A das obras a gente está vendo, a prefeita é a campeã de obras. Gostem mais, gostem menos, mas ela é a verdadeira campeã de obras. Mas tem essa transformação que não tem placa de inauguração, que não tem festa de inauguração, que é a transformação do município, é a transformação da vida das pessoas. Eu digo que o Bolsa Família é muito importante para essa nossa. Mas mais do que o Bolsa Família, é a gente poder dar vara e ensinar a pescar, garantir o emprego e o sustento das pessoas. E é essa transformação que a prefeita tem conseguido fazer. Pegar aquele município que foi abandonado por 40 anos e plantar a semente do crescimento, a semente do desenvolvimento. Como lá no Gradinho, que os estaleiros estavam abandonados, tinham 70 trabalhadores. Hoje você vai lá, tem 4 mil metalúrgicos. A prefeita fez uma lei de incentivo aos estaleiros. Já construímos o primeiro navio e já estamos construindo o segundo. No Alcântara vamos ter um terminal rodoviário com shopping. 2 mil empregos. Perto de onde está sendo construído o Guanabara, um centro comercial. Um shopping, uma casa de show, um supermercado, 5.400 empregos. Lá em Itaoca, tivemos essa semana com o ministro Marcelo Crivella, na sexta-feira. Ele foi a Itaoca conosco. Lançou lá um terminal pesqueiro com um porto, uma estrada que vai ligar Itaoca até Itaboraí, até a refinaria da Petrobras. Mais emprego e mais oportunidade para as pessoas. Agora chega essa época de eleição, Dudu, vai aparecer gente prometendo fazer estrada até para a Lua. Mas tem que ter dinheiro. Ninguém paga IPTU se não tiver emprego. Tem 2 impostos que são fundamentais para o nosso município. Muita gente fala assim: ah, Caxias está bonito. Caxias tem 3 vezes o orçamento de São Gonçalo. 3 vezes. Nós vamos chegar lá. A prefeita já na gestão dela triplicou o orçamento e plantou a semente do crescimento. Nos próximos 5, 10 anos, nós vamos estar entre os municípios mais ricos do nosso estado. Mas Caxias fez obra porque tinha dinheiro. E o nosso município precisa ter dinheiro. E como é que a gente tem dinheiro? Se a gente garantir emprego para as pessoas, se a gente trouxer indústria. Funciona como se fosse uma bola de neve. Se tem indústria, tem emprego. Se tem emprego, as pessoas pagam IPTU. E se tem indústria, tem outro imposto que é o ISS, que é o imposto pago pelas indústrias e empregos. E aí o nosso município cresce. E aí o nosso município avança. Não adianta a gente contar história, contar mentira. É como se fosse uma casa que você tem um filho, ganhasse um salário, daqui a pouco você passasse a ter 3 filhos. Como é que você vai administrar? Então hoje a gente tem uma oportunidade. Uma oportunidade de preparar essa cidade para o futuro. Que além das ruas que a gente vai poder fazer, a prefeita deixou faltando 2.400. É menos do que quando a gente assumiu. Quer dizer, ela fez 2.600 e sobraram 2.400. Nós já estamos com o problema resolvido, porque se a gente era aquele trabalhador que ganhava meio salário mínimo, hoje a gente já ganha 2 salários mínimos e nosso nome está limpo. Então a gente vai poder fazer as coisas mais rápido. A gente vai poder avançar mais rápido. Mas agora a gente precisa preparar São Gonçalo para o futuro. Para todas essas oportunidades de emprego. E aí o que a gente precisa? Precisa construir uma grande escola técnica municipal para capacitar a juventude, para capacitar aqueles que estão desempregados, para todas essas oportunidades. Macaé cresceu economicamente.
mas 70% dos empregos gerados em Macaé foram para pessoas de fora de Macaé. Então a gente precisa preparar a nossa juventude, a gente precisa qualificar aqueles que estão desempregados, para que todos esses empregos que vêm da refinaria, que vêm das indústrias metalúrgicas, dos estaleiros, sejam por vossa luz. E que aí a gente faça o nosso município crescer cada vez mais. Eu e Dudu somos do Partido Brizola. Eu tenho dito para a prefeita que é professora, temos que colocar em São Gonçalo a escola de tempo integral, que a criança entre de manhã, tem o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta, que possa disputar de igual para igual com a criança que estuda no ensino privado. E que a mãe, principalmente aquelas que são mães e pais ao mesmo tempo, tenham com quem deixar o seu filho para garantir o seu emprego. Que a gente possa fazer mais creche também. É outra coisa que está dentro do nosso plano de governo. Eu tenho caminhado com São Gonçalo, muitas mães que pedem creche, porque também querem trabalhar. A segunda coisa é o desafio da saúde. E o Jardim Catarina é uma cidade dentro de uma cidade. Então nós temos que ter aqui um DCO específico. O que é o DCO? Departamento de Conservação de Obras. Precisamos ter um DCO só para o Jardim Catarina. Precisamos aqui, além de trazer uma urna, trazer uma clínica da família. Tem muito posto de saúde espalhado no Jardim Catarina. Tem. Programa de saúde da família, vários. Mas a gente precisa integrar esses postos de saúde. Para que quando você vai lá no posto de saúde, tenha médico e tenha medicamento. E a gente consiga ter pequenos exames. Você faça uma elétrica, uma ultra, um raio-x. Que a gente possa fazer com o horário que temos estendido. A gente coloca funcionando pelo menos no primeiro momento, de 7 da manhã a 8 da noite, para quem trabalha poder ir no posto de saúde. E lá vai encontrar o médico, vai encontrar o medicamento e vai encontrar o exame. Nós estamos indo para uma guerra. Eu sei que aqui é um grupo de amigos do Dudu. Estou falando aqui para amigos do Dudu. Nós vamos enfrentar uma guerra nessa eleição. São Gonçalo está crescendo, São Gonçalo está se desenvolvendo. Agora todo mundo quer disputar a eleição. Todo mundo quer dizer que fez, que aconteceu. Sei que vai aparecer muita gente querendo comprar voto. Trocar voto por jogo de camisa, por bola, por churrasco, por cervejada. E vocês que são amigos do Dudu, tem que conscientizar daqui para fora, dizer que São Gonçalo não aceita mais isso. Que a prefeita colocou essa cidade num outro patamar. Que ninguém aqui vai trocar voto por jogo de camisa, por bola, por churrasco. Porque quando trocar esse voto, na verdade está trocando pela educação do seu filho, pela saúde do seu filho, pela creche do seu filho, pela clínica da família. E isso a gente não vai mais aceitar. Nosso trabalho é no chão, é caminhando pela cidade, é andando, é falando com as pessoas. Qual é a nossa diferença? Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, chefe de gabinete, secretário de Desenvolvimento Social. O Dudu chefiou no Alpojo, trabalhou direto com o Dr. Márcio, direto com a prefeita. Nós vamos poder andar na rua de cabeça erguida, não para contar história, mas para falar de realizações. Agora vai aparecer um monte de gente botando placa, dizendo que fez, que aconteceu. Primeiro, placa não ganha voto. Eu sei que tem muita gente investindo muito dinheiro na eleição. Muita gente. Nós não temos. Infelizmente a gente não tem esse paciente. Nossa campanha é uma campanha pobre, uma campanha do pé no chão, das caminhadas, de andar pela cidade, de falar com as pessoas e de enfrentar esses gigantes, de enfrentar essa luta, de mostrar o que a gente fez.
Então a gente conta com a força de cada um de vocês como multiplicadores. Muita gente vai falar, doutor, é isso, é aquilo, não fez, não faz, o Adolfo nasceu em São Gonçalo. Eu digo assim, olha, tem Lavoura de Aparecida, nasceu em São Gonçalo, que é um dos maiores prefeitos da história do nosso município. E o Jardim Catarina é um bairro que abraçou muitos nordestinos que moram aqui e têm amor por essa terra, que certamente querem cada vez mais o melhor para o nosso município. Eu vim de fora sim, mas aqui estou fincando minhas raízes profundas, como muitos que vieram aqui para o Jardim Catarina para construir a sua família, para construir uma São Gonçalo melhor. A gente sabe o preço que a gente pagou, né, meu filho? Eu aqui nessa caminhada com meus 7 anos e meio, perdi meu pai, perdi a minha mãe, perdi a minha sogra, mas não deixei um dia de trabalhar por esse município junto com a nossa prefeita, acreditando que é possível a gente fazer um município cada vez melhor. Então a gente conta com a força de vocês. Eu queria aqui, Dudu, lançar um desafio nesse grupo de amigos de vocês. Que aqui cada um possa sair dessa reunião vendo o que o Dudu falou, o que a gente falou aqui, que cada um busque, pelo menos, convença 30 pessoas a votar no Dudu e no Adolfo. Eu tenho certeza, se esse grupo sair daqui e ir para a rua buscar esses votos, vão fazer do Dudu um dos mais votados do seu partido e vereador de São Gonçalo, do bem de Jardim Catarina, do bem dessa região. E de que a gente vai ganhar. Nós precisamos ganhar. Nós precisamos ganhar nessa eleição em primeiro turno. Porque não é uma luta fácil, não. Agora, nós temos uma felicidade. Presta esse jornal aqui, para eu complementar a minha fala, que eu sei que nós montamos um time de primeira. Nunca se teve uma aliança. Quem está com o jornal, olhar aqui. Porque governar São Gonçalo não adianta dizer que vai governar sozinho. E a forma que ela governou nos permitiu que essas pessoas, maior até do que a prefeita teve na primeira eleição dela, fruto do trabalho que ela fez. Então está aqui com a gente o Lula, um dos maiores presidentes da República da história do nosso país. Está aqui a presidente Dilma. Está aqui eu pequenininho, aqui eu sou pequenininho dessa história. Está aqui a nossa prefeita Aparecida Panicé. Está aqui o senador de Guilherme Faria. Está aqui o ministro e senador Marcelo Crivella. Nós temos um grupo que tem a possibilidade de governar esse município. O vereador tem um papel fundamental. E o Dudu está preparado. Ele se preparou nesses 7 anos e meio. Conheceu de saúde, conheceu de obra, conheceu de gestão, pesquisa, é dedicado, conhece o povo, conhece as necessidades do povo. Então a gente precisa de gente preparada dentro da Câmara. Gente que vai ter compromisso, que vai saber o que vai fazer. É o vereador que vota as leis do município, é o vereador que vota o orçamento do município, que define quanto vai para a saúde, quanto vai para a educação, quanto vai para a habitação, quanto vai para o social. É o vereador que fiscaliza a prefeitura. O vereador pode fazer o bem ou pode fazer o mal. A prefeita conseguiu agora votar a lei que permite que os idosos voltem a andar no ônibus de uma porta. Lá em 2002 teve um vereador que foi e alterou essa lei. Então ele fez o mal. Então a gente precisa ter gente lá dentro da Câmara que vai legislar pelo povo, pelas pessoas. E o Dudu está preparado. Então a gente conta com a força desse exército para que a gente vá para essa guerra, mas com uma diferença nessa guerra. A diferença da gente poder mostrar realizações. A gente tem que saber desses que estão aí para disputar a eleição com o Dudu, com a Adolfo,
que eles fizeram nesses últimos 8 anos, onde eles estavam, o que eles ajudaram a prefeito e o que eles fizeram pelo Jardim Catarina, o que eles fizeram por essa região. Então a nossa diferença é que a gente vai para a rua, mostrando o que a gente fez. Então, Dudu, que Deus te abençoe nessa caminhada, que te faça vereador, um dos vereadores mais votados, porque você merece pelo trabalho que você fez, e de que a gente vá para essa guerra, e ganhe